Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a utilizar a função lógica OU em conjunto com a função SE. Primeiramente, vamos explorar o uso da função OU, qual é a estrutura, quais são os parâmetros que nós temos nela, e depois fazemos a agregação da função OU com a função SE. A função OU é uma função lógica, ou seja, ela pode retornar dois tipos de valores: o valor lógico booleano verdadeiro ou falso. A função OU ela vai retornar verdadeiro quando pelo menos uma das condições especificadas forem verdadeiras. E vai retornar falso quando todas as condições forem falsas. A estrutura da função OU é igual ou, abro parênteses, teste lógico, separado aqui por um ponto e vírgula, e depois eu tenho os demais testes lógicos. Eu posso ter aqui até 255 testes lógicos, e ele sempre vai fazer a comparação entre esses testes que nós temos aqui dentro. Se pelo menos um deles for verdadeiro, o retorno será verdadeiro. Será falso quando todos eles forem falsos. Para exemplificar o funcionamento dessa função, vamos utilizar a seguinte tabela. Nesta tabela nós temos nome, vendas, desempenho, e aqui é onde nós vamos colocar a nossa função OU. O resultado então aqui será verdadeiro ou falso. Ela será verdadeiro quando a condição de vendas for maior que 10 mil ou a avaliação do desempenho for excelente. Então vamos colocar aqui em verde quais seriam essas condições que nós temos aqui. Então temos aqui 12 mil, 15 mil e 10 mil. Então essas condições aqui são verdadeiras, e aqui nós temos daí a excelente e excelente. Então será verdadeiro aqui quando qualquer uma delas aqui estiver em verde, ou seja, o verde aqui é verdadeiro, o que está em branco aqui é falso. Então aqui nós temos verdadeiro, 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 ambas delas são verdadeiras, então temos verdadeiro. E nesses outros casos aqui, falso ou falso, eu vou ter falso. Falso ou falso, eu vou ter falso também. Como que vai ficar aqui a construção da nossa função? Então será igual ou, abro parênteses, vou fazer o teste lógico em relação às vendas. Se as vendas for maior do que 10 mil, vou fazer agora o segundo teste em relação à avaliação do desempenho. Se o desempenho for igual, como é texto, eu tenho que colocar entre aspas. Aqui, se for, tanto faz eu colocar em minúsculo ou em maiúsculo, o Excel ele vai entender da mesma forma. Só lembrando, se você fizer alguma comparação com texto e tem acentuação, aí sim você tem que ter certeza que a acentuação está correta, porque um caractere acentuado ele, para o Excel é como se fosse uma palavra completamente diferente. Então nós finalizamos aqui, fechamos o parênteses e damos um Enter. Uma vez pronta aqui a nossa função, basta darmos um duplo clique ou clicar e arrastar. Então nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Nessa parte de lógica booleana também existe algo que é chamado de tabela verdade. Então a tabela verdade é quando nós fazemos as comparações. Então, por exemplo, neste nosso caso aqui, quantas probabilidades nós temos quando temos duas variáveis? Então, por exemplo, eu tenho a variável formação e a variável idioma. Então, olha só, aqui eu tenho verde, verde, ou seja, valor verdadeiro. Aqui eu tenho verdadeiro e aqui eu tenho verdadeiro também. Então, neste caso, o que nós temos? Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou falso, falso. Então, se formos replicar aqui, igual ou, abro parênteses, se este meu valor for maior do que 10 mil, ponto e vírgula, se este meu valor for igual a excelente. Fecho aspas, fecho parênteses, e agora aqui dou um duplo clique. Então, compare depois com a função E, é o contrário, A função E ela será verdadeira somente quando ambos forem verdadeiro,
e no restante será falso. Tá? Então vamos colocar aqui do lado, apenas para vocês saberem, né? Então temos aqui, ó, a função ou, e se eu colocasse aqui a função e, o como que ela ficaria? Igual e, abro parênteses, se este meu valor for igual a 10.000, ponto e vírgula, e se este meu valor for igual a excelente. Fecho parênteses, clico e arrasto. Então aqui vocês têm a diferença, né, entre a função e. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Notem, né? Então, dependendo do tipo de problema, você pode ter aqui um resultado diferente quando você aplica essa função. E como que fica se eu aplicar agora tudo isso junto com a minha função C? Então, vamos colocar aqui o seguinte. Se for acima, se for acima de 10.000 ou for excelente, então vamos colocar aqui que vai ter um bônus aqui de 5% do salário dele. Então, a função C ficaria igual. Igual, C, eu abro parênteses. Agora eu coloco a função ou aqui dentro. Ou, abro parênteses para a função ou, né? Então, note, ó, eu estou aqui, ó, na minha função... Eu estou aqui, ó, na minha função C. Quando eu coloco o ou e abro parênteses, ele vai mostrar aqui os parâmetros da minha função ou. Vou fazer o primeiro comparativo, lógico. Este é maior do que 10.000. Vou fazer o meu segundo comparativo lógico se este daqui for igual a excelente. Fecho aspas, fecho parênteses do ou. Cuidado aqui, ó, se você fechar o parênteses do C vai dar errado. Tá? Coloco o ponto e vírgula. Note agora que eu fui para o segundo parâmetro da minha função C. Então, se o resultado daqui de dentro for verdadeiro, né, que é o caso aqui, ó, ele deu um resultado verdadeiro. Se for verdadeiro, então eu vou dar 5% de bonificação. Se não, né, que é o valor falso, então eu coloco ponto e vírgula e vou colocar aqui o valor de 0. Fecho parênteses do meu C, dou um Enter. Agora que vamos ajustar aqui para colocar o valor de percentual. E agora que basta eu clicar e arrastar. Então tem, ó, 5%, 5%, 5, 5 e 0 aqui, onde eu obtive falso. Em conclusão, nós conseguimos utilizar aqui o teste lógico E junto da função OU, e vocês têm que ter em mente a tabela verdade, né, quando vocês forem construir. Ou seja, sempre que eu usar OU, apenas um único dos parâmetros estando verdadeiro, o meu resultado final aqui será verdadeiro.